Olá a todos, acho que agora foi. Tudo bem? Estou passando por aqui para convidar vocês de um novo projeto que eu estou fazendo junto com o professor Wilson e outros colaboradores, enfim. A gente está com uma página no Facebook, aí vou colocar aqui, ó. A página no Face está com esse nome, Olhar Social. Aí vai ficar ao contrário, né? Mas para vocês verem, Olhar Social no Facebook é a página que a gente está criando. E vai ter um canal também no YouTube, que o nome é um pouquinho mais complicadinho, mas vocês já estão familiarizados, que é Praxis Social. Praxis Social. Eu sei que está ao contrário, mas eu não sei como fazer isso. ficar de um jeito bom para vocês verem. Enfim, no YouTube, o nome do canal é Praxis Social. Se alguém puder escrever aí para mim, agradeço. Oi, Amanda. Oi, Fê. Beijos. Eu estou contando aqui de um novo projeto que eu estou fazendo, junto com o professor Wilson, vai administrar comigo, que é uma página no Facebook chamada Olhar Social, que vai virar Praxis Social, exatamente, Fê, isso aí, Praxis Social é o canal no YouTube. O que acontece? A página do Facebook, o Facebook ainda não deixou eu mudar o nome. Eu só posso mudar o nome da página a partir do dia 28. Então depois vai virar tudo Praxis Social, tá? Mas por enquanto lá no Face está como Olhar Social. Qual que é a ideia então que a gente está pensando aí em fazer? A nossa ideia é falar dos fatos, da conjuntura, do ponto de vista social, não só do serviço social, não só a partir do ponto de vista do serviço social, mas claro que também vamos falar do ponto de vista do serviço social, afinal de contas eu sou assistente social, né? O Wilson é filósofo, mas enfim, a gente quer trazer pessoas que têm outras formações na área social, então cientistas sociais, enfim, como eu já falei, filósofos, antropólogos, enfim, né? A gente quer trazer pessoas e fazer vídeos, né, para alimentar esse canal, comentando os fatos cotidianos, a conjuntura. A gente também quer criar uma sessão que vai comentar filmes e documentários, do ponto de vista mesmo social, né? Como eu já falei. Então a gente está reunindo aí também alguns documentários, alguns filmes. Eu já estou postando lá na página do YouTube, no Praxis Social, esses vídeos, esses filmes, enfim, que a gente está pretendendo aí comentar. E também a gente quer fazer uma sessão para envolver os alunos, né? A gente quer muita colaboração dos nossos ex-alunos. Nós não somos mais professores, não estamos mais professores, né? Mas passamos por essa experiência e com certeza a gente não esquece, né? Foi muito bacana. E é bom ver vocês aqui, porque a gente vê também que a gente não é esquecido por vocês. Oi, Marcela! Então, a gente quer fazer uma sessão para os alunos contribuírem. Primeiro assim, vocês podem contribuir com ideias, com sugestões de temas, claro, a gente quer ouvir de vocês. Mas a gente quer fazer uma sessão que os alunos que já fizeram TCC possam falar dos seus temas de TCC pra gente, num bate-papo, enfim, numa conversa. Oi, Daniele. A gente quer fazer um bate-papo, uma conversa, não é nada sério, assim, né? Mas enfim, a gente quer trazer esses temas que vocês escrevem no TCC, ou temas que vocês fizeram trabalhos que vocês acharam interessantes e relevantes, porque com certeza são temas atuais e que tem relevância da gente conversar nesse momento. Então, era uma livezinha curta, vou
repetir de novo para quem entrou agora, né? No YouTube a gente está com um canal chamado Praxis Social e no Facebook, por enquanto, está com o nome de Olhar Social, mas vai mudar para Praxis Social, tá? Eu não sei muito mexer nesse Instagram, mas tem gente aqui, ó. K. Santos enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Se eu apertar aqui, o que acontece? Karina quer entrar? Ah, e você entraria comigo aqui. Quer entrar, Karina? Quer entrar, Marcela? Então, eu deixei... A Fê tá dizendo aqui, né? É uma ótima iniciativa para o momento, vamos divulgar as páginas. Eu gostaria que vocês colaborassem. Eu estou pedindo também, foi pedido para uma ex-aluna, a Elizabeth Andrade, que sabe mexer, fazer ilustrações, enfim, no computador. E ela está fazendo o logotipo da página, né? Por isso que a gente ainda também não estreou. Mas a ideia é a gente estrear na segunda-feira. E a ideia é que a gente faça uma conversa, eu e o Wilson, contando um pouco mais para vocês do que vai ser esse canal e, enfim, já falando aí dos valores, do que a gente vai prezar aí nesse canal, né? Porque a gente tem direções, né? Como eu falava nas aulas de ética, ou na maioria das aulas que eu dava, né, na verdade, que eu sempre citava o filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela se encontra com o gato numa bifurcação e o gato fala para ela, né, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, qualquer lugar serve, né? E aí o gato fala para ela, bom, então se você não sabe se qualquer lugar serve, siga, né? Siga para qualquer lugar, mais ou menos isso. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer lugar serve. Então, quando a gente se propõe a fazer um canal, uma página, a gente precisa ter diretrizes, né? A gente precisa ter valores aí que iluminem o nosso caminho. E, obviamente, que vai ser uma posição aí de um olhar para o social, vai ser uma posição de um olhar progressista, né? Acho que quem acompanhou as minhas aulas e as aulas do Wilson sabe que é um pouco por aí que a gente caminha, né? Que são esses uns dos valores que nos iluminam, né? Ter ideias, ter uma visão que não nos pare, então que não é uma visão conservadora, né, que conserva os fatos, sabe lá Deus de qual século que surgiu, mas enfim, uma visão progressista, que está acompanhando o movimento da sociedade, que acompanha valores como liberdade, democracia, igualdade, equidade, né, que são os valores que a gente tem no nosso código de ética. Então, assim, eu espero que vocês contribuam. Essa live é mesmo um chamado para que vocês possam... Oi, Fernando! Essa live na verdade, um convite para que todo mundo possa contribuir. Eu tenho muita vontade de fazer um canal, uma página que seja coletiva, né? Indo nesse sentido mesmo... da democracia, né, da gente poder construir juntos. Acho que a gente está num momento conjuntural, né, ficando isolado em casa, enfim, por conta do Covid. Eu tenho sentido muita falta de estar na coletividade, né, e da gente poder construir coisas juntos, né. Tudo bem, uma pessoa teve uma ideia, mas a outra vem e traz outra ideia e assim a gente, né, constrói sempre algo melhor. Eu acredito muito nisso. Por isso a ideia é de convidar todo mundo para fazer. Quem tiver a fim de gravar live, como eu já falei, falando de algum assunto, enfim, a gente vai precisar de pessoas aí que queiram participar, que queiram colaborar. Meio num estilo assim, não sei se vocês conhecem o canal do Mídia Ninja, né, mas que é bem colaborativo. Enfim,
voltando para a história do Covid, é um pouco isso, né? Eu acho que o mundo, a conjuntura, o universo, como a gente quiser chamar, né? Ou tudo isso junto, enfim, está nos convidando para que a gente, enfim, crie um mundo novo e que esse mundo novo seja um mundo melhor, né? Nesse sentido, desses valores que eu estava falando antes, né? De liberdade, de democracia, de equidade, de justiça social, sem preconceito, sem intolerância, sem ódio, né? Acho que seria legal a gente conversar, por exemplo, de um tema que sempre intrigou os meus alunos quando eu falava, né? Que é a questão da liberdade, né? O ir e vir. Eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, né? Eu tenho liberdade de expressão, então eu posso ir aonde eu quiser, fazer o que eu quiser. Como eu sempre disse, né? Liberdade não é sinônimo de libertinagem, né? A gente não pode fazer o que a gente quer, já que estamos numa sociedade, né? Já que estamos aí num coletivo, né? E, enfim, a coisa do Covid coloca muito isso pra gente, o Covid e a quarentena, né? Então você fica em casa por quê? Né? Para você se proteger, mas também para você proteger os outros, né? Então, realmente, não é algo que dá pra gente pensar na liberdade como uma liberdade individual apenas, né? Uma liberdade que envolve o outro, né? A gente está falando também, junta aí a questão da alteridade, né? Junta a questão da responsabilidade, enfim, da ética de uma forma geral. Eu também, Thiago, eu também espero que o caos gere uma nova ordem. Eu estou muito acreditando nisso, né? Que a gente, enfim, está indo para um buraco que parece um buraco sem fim, mas eu acredito muito que o caos vem para depois a gente conseguir atingir a luz, né? A sombra e a luz. Enfim, eu também acho que tem uma frase de senso comum, mas que se não é pelo amor, é pela dor, né? Eu acho que muito amor, muitas coisas boas foram nos apresentadas e a humanidade de muitas formas ignorou, né? E aí vem a dor, vem o sofrimento, vem as sombras para a gente enfrentar e crescer e amadurecer. Eu acredito muito nisso, né? Marcela, questionamento da aula de segunda-feira, o que é a verdade? Todo mundo, aula da Karina, isso, hein? Pois é, a questão da verdade é uma discussão eterna aqui em casa entre mim e o meu marido, o Danilo, meu companheiro Danilo. Como bom sagitariano que se acha dono da verdade, né? E eu, como uma boa aquariana teimosinha, a gente discute muito o que é verdade, né? E aí tem a questão da pós-verdade, né? Que junta com as fake news. Então a gente fica discutindo aqui o que é verdade. A verdade são os fatos, né? O que pode ser comprovado cientificamente, enfim, o que é verdade, né? É uma boa discussão também, liberdade, verdade, né? Por isso que a gente vai ter o Wilson também, um filósofo, para ajudar a gente nisso, né? É isso aí, mais humana, mais solidária, mais respeito, mais responsabilidade, exatamente. São valores assim que, olha, ou a gente aprende agora, que tudo isso está sendo jogado na nossa cara, né? Eu estou entendendo assim esse momento Covid, quarentena, esse caos político, né? Como se tudo tivesse sendo jogado na nossa cara, colocando luz, né, em toda essa questão conjuntural aí. E realmente você fala, né? Como não ver? Como não ver, né? É muito complicado pensar que tem muitas pessoas ainda que não enxergam, né? Ou que enxergam o que querem enxergar, né? A gente fala muito no serviço social quando a gente ensina a instrumentalidade, a gente fala muito da observação, né?
Gente, o Thiago Martinelli, ele trabalhou comigo, ele é advogado, ele trabalhou comigo no CRAV, atendendo as vítimas de violência, né? E a gente, putz, foi uma equipe maravilhosa, que a gente fez uma experiência aí de um trabalho chegamos, acho que até a fazer um trabalho interdisciplinar, né? Que cada um ensinava para o outro a sua especialidade da sua área, né? E aí a gente trocou bastante. Uma das questões era isso, né? De poder olhar aquele ser humano que a gente estava atendendo como um ser total, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas chegam e falam para o advogado sobre o processo, né? Vão falar para o assistente social, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando, da falta de recursos, né? Para a psicóloga chora, né? Como a gente pode, nós profissionais, cada um com o seu saber, pode também conhecer o saber do outro profissional e atender aquela pessoa na sua integralidade, né? E voltando para o que eu estava falando antes, a observação é muito importante, né? A gente já teve casos, histórias lá no CRAV, não obviamente do Thiago, mas de outros advogados, que a pessoa começou a chorar e o advogado falou, não, comigo você não chora, você chora com a psicóloga, você chora, né, com a assistente social, eu sou advogada, aqui a gente vai falar do processo, né? Como assim, né? A pessoa não é compartimentada, né? A pessoa é um todo, não é? Não dá pra gente fazer isso. Mas normalmente a formação profissional também, a formação acadêmica não necessariamente traz essas coisas, né? Então, quando a gente trabalha em equipe, é muito bacana a gente poder fazer essas trocas e estar aberto para essas trocas, né? Mas o primeiro exercício para a gente poder fazer essas trocas é a gente admitir que a gente não tem a verdade de tudo, a gente não sabe tudo, né? Então a gente precisa fazer o exercício de humildade e falar, bom, eu tenho esse conhecimento adquirido na faculdade, adquirido, né, na minha prática profissional. E o que os outros profissionais têm a acrescentar, têm a me oferecer, para a gente atingir aquele objetivo final que é o atendimento humanizado, né, ético daquela pessoa, né? Deixa eu ver o que o Thiago está falando aqui, mas também é um grande momento de exercício de cidadania ativa para cobrar nossos representantes, líderes comunitários, vereadores, exatamente. Exatamente. A gente precisa fazer esse exercício, né? Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ontem assistimos uma live do CRAV com a Cimeia, foi demais também. Eu trabalhei com a Cimeia assistente social, né? Que bom. A Cimeia está no CRAV há muito tempo, né? Muito tempo mesmo também. Como eu, ela é lá dos primórdios, né? Pois é, Thiago, essa história que você está falando de pensar o pós-pandemia é algo que está me instigando bastante a pensar. Eu até queria compartilhar aqui com vocês, eu tenho seguido o canal do Átila Yamarino, não sei se vocês conhecem o Átila, ele tem um canal no YouTube que ele está sempre dando notícias do Covid, ele é um cientista, eu acho que eu não sei exatamente, ele é biólogo e cientista, né, e ele é especialista em virologia, se não me engano é algo assim. E ele fez uma live outro dia com uma outra pesquisadora, estudiosa, enfim, pós-doutora, ela se chama Mônica De Bolle. Ela é especialista em crise. E eles estavam falando uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que a gente precisa pensar, que o mundo não vai ser mais o mesmo. Acho que, assim, a gente tem escutado muito essa frase ultimamente, né? O mundo não será mais o mesmo, o mundo não será mais o mesmo. Mas, como tudo que a gente escuta muito, né, tende a cair num senso comum e a gente não parar para refletir, porque é tão repetido, tão exaustivamente repetido, que a gente não para pensar, acho que a gente não consegue ainda se dar conta totalmente, mas vamos começar a pensar em coisas do tipo: o mundo vai ser completamente diferente, não vai mais ser como antes, do tipo, a gente vai poder ter
uma sala de aula com 80, 50, 30 alunos, né? Vamos começar a pensar um pouco no nosso universo, né? A gente vai poder ter salas de cinema com várias pessoas, teatros, shows, blá 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 blá. Não, provavelmente não, né? O que o Átila coloca é o seguinte: até ter uma vacina, né, a gente não está protegido desse vírus. Então, quer dizer, a vacina provavelmente só virá em 2022. E para quem não conhece, né, o processo aí da ciência, dos laboratórios médicos, né, você tem que fazer várias pesquisas até você conseguir colocar aquela vacina, né, enfim, para girar aí o mundo para as pessoas. Não é um processo de um mês, uma semana e um ano, né? É uma pesquisa, é longo isso, né? São pesquisas, são testes e mais testes, enfim, vários grupos de pessoas. Então, quer dizer, até 2022 a gente vai ter um cenário que a gente vai precisar pensar muito no que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e com certeza esse mundo novo é isso, entendeu? Ele nos coloca desafios, muitos desafios. Acho que ninguém muito sabe o que vai acontecer, né? Mas acho que é um tema que me desafia muito a refletir. Eu acho que deveria desafiar todos nós a refletir. O que a gente vai fazer nesse mundo novo? Como a gente vai fazer nesse mundo novo, né? Postos de trabalho, como que a gente vai fazer? Oi, Thaís, oi, Thaíses. Entraram as duas Thaíses ao mesmo tempo. Tô lendo aqui. Então, assim, acho que a gente vai precisar começar um pouco a destrinchar o que vai ser esse mundo novo, né? Eu tô falando aqui de coisas simples, né, que estão um pouco aí no nosso universo, mas se a gente não puder mais ter aglomerações de pessoas, a tecnologia provavelmente vai explodir, como a gente já está vendo explodir, né? Várias lives, enfim, as pessoas se comunicando pela internet e tal, né? Como é que a gente vai fazer com a terceira idade, né? A gente vai ter que ensiná-los a entrar nesse mundo, né? Acho que é mais um desafio aí também. Enfim, acho que tem muitas coisas para pensar. O Fernando está falando, estou trabalhando em um hospital de grande porte, está bem complicado. Pois é. Eu imagino, o Fernando, imagino que esteja muito complicado. Eu não sei se você quer falar mais sobre isso, você quer entrar aqui na live e conversar, porque a ideia é um pouco essa, assim, a gente vai fazendo, né? Eu não falei sobre o poder público, né? Poderá propor, o controle público poderá propor sobre nossa saúde, pode haver controle termal, temperatura nas fronteiras. Eu não sei exatamente do que você está falando, Thiago, mas eu não sei se é isso que eu vou falar agora. A questão da gente estar dentro da tecnologia, usando cada vez mais a tecnologia, né, isso vai incidir na questão da nossa liberdade. É um pouco disso que você está falando? Por exemplo, o que a gente tem ouvido o Dória falar, que ele está monitorando a gente pelos celulares, né? Está monitorando a quarentena pelos celulares, né? Então a questão, se você está saindo de casa, não está, a quantidade de população que está em casa, que não está, né? As porcentagens que ele sempre anuncia nas coletivas de imprensa que ele dá. Eu estava assistindo outro dia também uma live, porque assim, gente, eu não assisto mais televisão, eu fico o dia inteiro fazendo as coisas que eu tenho que fazer com o meu celular ligado em canais do YouTube e ouvindo as lives, ouvindo enfim, as coisas, as notícias e tal. Parece, né, lembro da minha avó com um radinho enquanto fazia comida, limpava a casa e tal. Mas eu estava ouvindo um rapaz das ciências sociais, mas ele estuda essa questão dos dados tecnológicos, né? Como que isso já está influenciando,
né? Já está influenciando na nossa liberdade. É o Big Brother, né? Enfim, a gente vai estar sujeito a isso, né? Estão falando aí de, por exemplo, parece, eu não sei se é na Coreia do Sul, onde é, parece que tem um dispositivo que eu não sei dizer exatamente, mas assim, que indica se a pessoa que está lá do seu lado teve Covid ou não teve Covid, né? Eu acho que é alguma coisa desse gênero, tá? Mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente já viu essa questão, né, na época, por exemplo, do nazismo com os judeus, né? É uma nova forma de marcar e estigmatizar as pessoas. Eu não sei se é disso que você está falando, Thiago, mas o que você falou aí me desperta todas essas questões que eu tenho escutado, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo de desculpe o termo, mas de uma Barbie, uma empresária de Curitiba, falando que quem não quisesse voltar ao trabalho, que colocasse uma fitinha vermelha na porta, né? E aí não ia ter direito a nada, não ia ter direito enfim, a medicação, não ia ter direito a alimento, porque não estava trabalhando. Então, quer dizer, o que quer dizer essa fitinha vermelha, né? Me lembra muito a marcação que se fazia nos judeus, né? Então você é judeu, você é cigano, você é homossexual, você é comunista, né? Quando esses caos humanitários acontecem, né? O que a história mostra pra gente é que a gente está sempre ali no limbo, né? Entre a liberdade e o cerceamento e o estigma, né? Enfim, a criminalização, não sei se eu posso usar exatamente esse termo, o Thiago me corrija se eu estiver errado, mas a criminalização da população, de certa parte da população, né? Acho que é um pouco isso, assim, sobre esse tema. Vamos lá, Fernando. Temos mais ou menos 150 funcionários contaminados. Nossa Senhora. Eu publiquei lá na página, vou agora fazer a propaganda de novo, né? Que é por isso que eu vim fazer essa live, que ia ser curtinha e já não tá. A página lá no Facebook que a gente está construindo chama Olhar Social, tá? E lá no YouTube tá como Praxis Social. Tudo vai virar Praxis Social, mas o Facebook ainda não permitiu que eu mudasse. De Olhar Social para Praxis Social. Eu coloquei, Fernando, uma notícia. Desculpa, gente, vocês sabem que eu fumo, eu vou fumar. Eu coloquei uma notícia de um sindicato, agora não me lembro que sindicato falando da morte dos profissionais de assistência social. E esses profissionais estão absolutamente desamparados da assistência, da saúde, enfim, né? Até coloquei, né? É um poder público omisso, é um poder público irresponsável que leva as pessoas à morte, né? Se a gente falava isso nas aulas, por exemplo, em relação às políticas públicas, então assim, se a gente tem um governo que não sanciona políticas públicas, que não faz políticas públicas a favor da população, isso ocasiona morte, só que essas mortes muitas vezes não são vistas, né, não são, como é que fala, dadas como uma morte por falta de política pública, por exemplo, né, agora a gente tem o Covid, para mostrar ali, ó, tá vendo? Não foi feito isso, não foi feito aquilo, morreu de Covid. Porque não dá pra gente desassociar uma coisa da outra. É claro que as pessoas vão morrer, tem uma porcentagem que vai morrer, né? Sim, sabemos disso, estatisticamente acho que é 1% das pessoas vão morrer. Tá, mas quantas coisas podem ser feitas, cientificamente provadas que podem ser feitas, que a omissão do poder público não, né, faz com que essas coisas... Nossa, eu falei confuso aqui, faz com que o poder público não faça, né? Então, quer dizer, a omissão do poder público acaba levando à morte das pessoas, né? Não chega lá e dá um tiro na cabeça e a gente vê a morte, mas a consequência desses não atos, porque são omissos, porque não fazem, né, acaba matando as pessoas. Eu fiz uma live com a Thaís Moraes, que tem o projeto Bem Me Vi, um projeto de educação social, enfim, depois a Thaís também vai fazer uma live com a gente.
para explicar melhor o projeto dela, em que eu falava de um projeto Lavanderia, do Instituto Ninho Social, de um amigo meu, o Lucas, que trabalha com a população em situação de rua. A população em situação de rua, assim, é estampado, escancarado na nossa cara, né, que não tem absolutamente nenhuma assistência, ou seja, é estampado na nossa cara a omissão, a irresponsabilidade e a mortandade que o poder público promove, né? Eu acho que isso também é um assunto assim que dá muito pano para manga. Vamos ver mais aqui. Não vamos ser mais os mesmos, com certeza, Amanda. Com certeza. Eu já não sou. E as pessoas que nem têm acesso à internet, celular e computador. Pois é. Essa é uma questão também do auxílio, né? Do auxílio emergencial. Quem acompanha o Padre Júlio, eu não sei se vocês acompanham o Padre Júlio no YouTube, enfim, nos canais aí. Padre Júlio denunciando isso, sabe? Como que a população em situação de rua vai ter acesso ao auxílio emergencial se não tem celular, se não tem computador, né? O Padre Júlio estava falando, eles mandam um SMS, e eu sei disso porque eu fiz a minha inscrição no auxílio emergencial, depois eu posso contar a minha situação para vocês, mas acho que agora não vem ao caso. Mas, enfim, eles mandam para um celular. Então, quer dizer, se eu, Karina, quero ajudar alguém, o meu celular só serve para ajudar uma pessoa. Porque meu celular vai ficar lá cadastrado e depois vai dar tilt no sistema. Não vai aceitar meu celular de novo para receber SMS para eu fazer o cadastro de outra pessoa. Então, mesmo se você quiser ajudar, o jeito que eles fizeram é inacessível. É inacessível para a maioria das pessoas. O serviço do terceiro setor também precisará se reinventar, com certeza. Tudo, absolutamente tudo vai ter que se reinventar. Acho que só quem já trabalha em casa que está mais tranquilo. O resto, todo mundo vai ter que se reinventar. O Thiago respondeu isso, então acho que eu entendi o que ele estava dizendo, que foi do exemplo que eu dei do Dória, da nossa sociedade virar um Big Brother aí, o uso desses dados, enfim. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu publiquei lá na página do Olhar Social também um documento da ABEPS, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, eles se posicionando eles se posicionando para que o calendário da graduação e pós-graduação fosse suspenso no ano de 2020, justamente para a gente não chegar na questão da precarização das aulas via EAD, né? Eu acho que é algo assim que também dá muito assunto, dá muita conversa. Coloquei lá, pedi para vocês opinarem, perguntei a opinião de vocês. E uma das coisas que eles citam nesse documento é assim, o uso que vão fazer dos dados. Porque, né, a gente já sabia, por exemplo, lá na Uninove, quando chegaram os computadores, todo mundo tinha que, quer dizer, todo mundo não, mas enfim, falavam, né, para vocês terem, por exemplo, uma conta no Google, né? Era mais fácil da gente passar, de vocês terem acesso às provas, ao conteúdo, blá, 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 enfim, né? E o que eles vão fazer com tantos dados, né? Você botou ali seu e-mail, seu telefone e tal, pronto, acabou. Pronto, acabou. Chegou, Kelly chegou. Thaís, isso foi assustador, o Dória falando sobre monitoramento a partir dos nossos celulares, exatamente. E aí é aquela discussão, né? Que volta a nossa reflexão ética, né? É bom ou é ruim? É justo ou é injusto? Né? Será que em nome da segurança, será que em nome de não contaminar outras pessoas, né, o Dória pode monitorar nossos celulares, né? É essa discussão, porque daí assim, começa assim, em nome do bem comum, né, em nome da proteção da coletividade, a gente vai monitorar
para ver se vai ter que fazer lockdown, para ver se vai ter que trancar todo mundo em casa porque não estão obedecendo a quarentena. E amanhã? E daqui 2 meses? E daqui 3 meses? Daqui 1 ano? Né? Como é que vai ser? Poderá haver uma plataforma para acessar nossa saúde, doenças, vacinas que tomamos, etc. Pois é. Poderá haver. Eu acho que sim, né? Eu acho que tudo caminha para aí. Para que lembrei agora da história do Bill Gates, é o Bill Gates, né? Acho que é o Bill Gates, que fala ainda, né? Que defende aí que a gente implante chips para que todas as nossas as informações sobre nós, né, estejam disponíveis num chip. Gente, parece que a gente está vivendo, tipo, né, assistindo aqueles filmes futurísticos, né? Mas o futuro chegou, o futuro está se impondo, né? Bom, enfim. É na China que tem esse aplicativo eu não sei se é na China, se é na Coreia do Sul, eu não me lembro agora. Eu tô vendo tantas notícias que tem coisa que eu não lembro exatamente. Gera uma perseguição, exatamente. Sobre o celular por hora não há utilização de dados pessoais, é somente quantitativo, não há violação. Isso que eu ouvi esse estudante das ciências sociais falando. Enquanto for só quantitativo, beleza, porque parece que as operadoras de celulares não podem, né, elas são proibidas de passar nossos dados pessoais para o governo, né? Mas eu também ouvi ele falando que o Dória fez, parece que no começo não sei se foi no ano passado, ele assinou um contrato com a Google de sei lá quantos milhões, bilhões, enfim, para colocar endereço em tudo. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas depois eu posso até deixar o link lá no nosso canal do YouTube, que eu vou repetir, é Praxis Social. Eu vou deixar essa live para vocês verem, porque como eu não entendo muito de tecnologia, eu talvez não consiga explicar muito o que ele está querendo dizer. Se vocês quiserem assistir e tirarem as suas próprias conclusões e me contarem depois, legal. Kelly, que ridículo, não sei o que é ridículo, em pleno século XXI. Muitas coisas são ridículas, né? A gente está passando coisa feia. É o quê? Vocês estão falando que eu tô fumando aqui? É isso? Vocês estão me censurando? Ai, vocês estão me censurando, né? Olha aí, ó, tô falando. Ó como já começa aí. Era o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura. Isso, Kelly, era esse mesmo. Há um projeto de lei para garantir aos dependentes um salário para esposa e filhos. Está rolando abaixo-assinado. Legal. Depois me manda o link para a gente divulgar lá na página. Por favor, Thiago. Essa semana estavam na Cracolândia com bombas de efeito moral porque a Pop Rui estava esperando marmita. Pois é. É isso, entendeu? É isso. Que humanidade, né? Bom, enfim, depois que a gente viu o Dória colocando a GCM para atacar água gelada às 5 horas da manhã em pleno inverno em cima da população em situação de rua, não dá para esperar outra coisa, né? As aulas agora por uma plataforma do Google, aí ó, tá vendo? É o Google. A gente sempre foi monitorado, na Itália eles resolviam um crime, a gente sempre foi monitorado. Minority Report, exatamente. Eu sou péssima para nome de filme, para nome de pessoas, enfim. A partir de agosto vigorará a chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é complexa. Thiago, se você estiver por dentro e quiser fazer uma live sobre isso, muito bom, vou querer. Enfim, que mais, gente? Não sei. Eu queria falar de uma coisa pra gente, eu não sei se a gente, assim, eu tenho visto muitas notícias da coisa do, enfim, Covid, manifestações, né, pró-Bolsonaro, pró-abertura, né, eu digo pró-Bolsonaro no sentido de abrir, né, de parar a quarentena, enfim,
E aí, eu não sei se vocês viram aquele vídeo da abertura de um shopping em Blumenau. E a bandinha tinha um tapete vermelho, não sei se vocês repararam, onde as pessoas entravam assim, tinha um tapete vermelho e do lado assim tinha uma bandinha tocando, né, para recepcionar as pessoas. Então, gente, assim, é o que eu ia dizer, tem coisas assim que realmente eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, sabe? Eu acho que a gente chegou num nível assim a gente chegou num nível que sabe, tá difícil distinguir se a gente ri ou se a gente chora, se a gente quer que fulano morra ou viva, sabe assim? Ontem teve, bom, enfim, só para terminar a história do vídeo, né? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, a cena que veio na minha cabeça era assim, sabe o Titanic? Quando eu tava afundando e tinha a bandinha lá tocando o violino, né, e tal. Eu falei, meu, é isso, né? Me lembrou muito a cena do Titanic, as pessoas indo pra morte e a bandinha tocando lá pra causar algum conforto, né, e tal. Eu comparo isso também às vezes agora que eu fui no supermercado e o supermercado tocando música, sabe? Como se fosse um dia normal, como se tudo estivesse normal dentro do supermercado, ao invés de estarem anunciando, tipo, mantenha a distância de 1 metro, lave suas mãos, pegou um produto, passa álcool em gel, sei lá, tá anunciando isso no alto-falante? Não, tá tocando uma música lá para você fazer suas compras e gastar dinheiro achando que amanhã é a mesma coisa que hoje, que não tem Covid, que não tem bosta nenhuma, né? Tava faltando meu palavrão aqui, né? O Thiago botou, tá, concedem pensão especial, legal, vou olhar depois. Gente, a gente ri de nervoso, pode ser de nervoso. Tem coisa que penso que é meme, mas quando eu verifico não é, pois é. Pois é. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso o quê, Fátima? Não sei. Porque como eu tô falando e vocês vão escrevendo, eu não sei do que eu tava falando, né? E aí, gente, ontem teve a demissão do Moro, né? Era isso que eu comecei a falar também. E aí a demissão do Moro causou, assim, conversas mil, né? Mas algumas conversas que eu estava acompanhando em grupos era tipo assim, quem é pior? O Moro ou o Bolsonaro? Né? Quem eu odeio mais? O Moro ou o Bolsonaro? Então, de novo, a gente volta naquilo que eu estava falando lá no início do vídeo, os valores, né? Como quando a gente quando a gente está num momento de caos, desculpa, gente, quando eu gaguejo é que eu estou lendo alguma coisa aqui que alguém escreveu. Quando a gente está num momento de caos, a gente fica tão perturbado, tão confuso, enfim, que a gente vai, muitas vezes, eu acho que a gente tende a ir reagindo com um instinto, né? Como eu falava nas minhas aulas, a gente responde com o fígado e não com o cérebro, né? E não raciocinando. Então, assim, quem é pior, o Bolsonaro ou o Moro? Eu, sinceramente, acho os dois, né? Eu não sei aonde vai parar a gente fazer esse tipo de comparação, sabe? Eu não sei muito para que serve. Eu acho que os dois fizeram e fazem muito mal para a população. E ao ocupar um cargo público, a gente espera que as pessoas que ocupam cargos públicos façam o bem para o público, né? Quando elas não fazem, assim, para mim acabou, entendeu? Não tem muito o que discutir. É pior, é melhor, né? Parece que é aquela frase do Maluf, né? Estupra, mas não mata. Então é melhor quem estupra e não mata do que quem estupra e mata.
né, enfim, a gente acaba entrando numas falas, assim, que eu não sei muito aonde vão chegar. Eu acho que a gente tem que, sabe, beleza, quer comemorar a saída do Moro? Eu comemorei pra caramba. Acho que o cara é nefasto, assim, pra democracia, sabe? Gostaria muito do impeachment do Bolsonaro, porque acho outro nefasto. Enfim, né? A pessoa não desligou o negócio aqui e estava recebendo uma ligação, olha lá. É isso, entendeu, gente? Quando você não está acostumado com a tecnologia. Então, o Thiago está pedindo aqui para eu falar do projeto Acolhe Rua. O projeto Acolhe Rua tem mais ou menos... é o seguinte, a ideia era que a população em situação de rua não ficasse na rua, que a população em situação de rua fosse acolhida, obviamente, a partir daquela máxima, né, do fique em casa, né, como diz o Lucas, né, fique em casa, em qual casa que eu vou ficar, a população, que a casa é justamente a rua, exposto, né, a todo tipo de intempérie, ao vírus, enfim, porque não é só por conta do Covid, né? Essa é uma luta antiga a favor da população em situação de rua. Que eles tenham habitação, que eles tenham uma vida digna, enfim. E aí, com a questão do Covid, isso se agravou. Acho que mais de 30 coletivos, né? Porque não são todos que são ONGs, mas projetos, ONGs, que fazem trabalho para a população de rua, se uniram, né, e começaram um movimento. Eu não sei se vocês viram no meu Facebook, eu estava divulgando, também estava divulgando no meu Instagram. Começaram um movimento de pressão ao poder público, né, mais especificamente prefeitura, Bruno Covas, governo Dória, né, para que essa população fosse acolhida. E a gente sabe, né, até estava conversando isso com a Kelly outro dia, a gente que está escrevendo um TCC sobre pop rua, a gente sabe que o censo que foi feito não corresponde à realidade que a gente tem, né? Até a gente pode chamar o professor Bruno para falar disso um dia, que o Bruno trabalhou no censo e estuda essa temática. E a gente sabe da defasagem que tem já nesses números, a quantidade de pessoas que tem de fato na rua e a quantidade que o censo pega, né, consegue, enfim, cadastrar. E a gente sabe também que tem muito mais defasagem ainda nos centros de acolhida. Não tem vagas, né? Acho que, se não me engano, o número que o Lucas colocou é uma defasagem de 7.000 vagas. 7.000 vagas, se não me engano, é isso. E aí a gente estava, então, fazendo uma pressão no poder público para que eles fizessem alguma coisa no sentido de acolher a população em situação de rua. E foi sugerido que se utilizasse a rede hoteleira, a rede de hostels, enfim, né, que justamente não podem receber pessoas, estão sem clientes, né, enfim, que esses espaços pudessem ser... Como é que faz para não receber essa chamada? Eu botei silencioso aqui e continuo recebendo chamada. Enfim, que essas pessoas pudessem ocupar esses espaços. E num primeiro momento eles fizeram uma conversa com a Soninha Francini e depois com o Tuma, que é presidente lá do Legislativo. E enfim, eles iam botar isso para votar, e se não conseguissem votar, eles se dispuseram a dar uma parte da verba que eles recebem, né, para que a gente pudesse fazer uma ação. A gente propôs de fazer, caso o poder público não fizesse, a gente ficou de fazer um piloto. Então, a gente está atrás de hotéis ou hostels que possam acolher a população em situação de rua nessa época de Covid.
A gente pensou num projeto piloto com uma quantidade, obviamente, perto desse, né, de 7 mil, enfim, é muito, muito pequena, mas é o que a gente conseguiria, e fazer e acolher uma parte aí dessa população. Se alguém conhecer hostels, pessoas que têm hostels que possam oferecer vaga e tal, a gente ainda tá atrás. Eu não sei como é que isso... Anteontem teve uma reunião, ontem, para atualizar, mas eu não pude participar dessa reunião, então eu não sei em que pé tá, se já acharam alguma coisa ou não. Mas a gente tem feito essa luta aí. E o que é legal é que antes eram projetos, né, individuais e tal, mas eles começaram nesse movimento de se tornar coletivos, né, um coletivo. Acabou se formando um coletivo de projetos que trabalham com a população em situação de rua em prol da população em situação de rua. Que era um pouco o que eu estava falando para vocês da questão da colaboração, da gente trabalhar cada vez mais de forma colaborativa, né? Infelizmente é muito pior a situação da população em situação de rua, Zakinash fechando as portas. O Thiago colocou aí o endereço, o site, eu não sei como é que chama isso, página, na Rua Somos Um. É lá que eles estão dando todas as informações, na Rua Somos Um. E a hashtag acolhe a rua, acolha a rua. Tem o acolha a rua, acolhe rua, já tá virando 300 milhões de hashtag, mas o arroba na Rua Somos Um, tenho certeza que é. E aí, em relação à população em situação de rua, virou uma outra questão, né, que era assim, tem um pessoal que trabalha com a população em situação de rua que já tem uns puxadinhos, vamos dizer assim, dentro dos projetos. Então, por exemplo, tem o projeto Gás, que atende a população em situação de rua nas ruas, e aí tem o Gás Pet, que aí vai junto para cuidar dos animaizinhos, né, dos pets. E aí essa foi outra questão que surgiu. Putz, mas e aí? A gente vai acolher a população em situação de rua e os pets, né? Porque muitos dos... Oi, Luciano, que bom te ter aqui, tudo bem? Quanto tempo? A questão é a seguinte, muitos deles vão recusar serem acolhidos, como já recusam ir para centros de acolhida por causa dos pets. E aí o que a gente faz? Né? A gente está tentando achar uma solução, que seria: oi, Gladão, beijo, tudo bem? E aí a gente está tentando achar assim, hostels, hotéis, enfim, que possam aceitar os pets, mas, gente, qual é a realidade, né? A realidade é que a gente sabe que vai ser muito difícil. Muito difícil. E aí, como é que você convence, né? Aí, vamos lá para o serviço social. Como é que, vamos imaginar que a gente está indo lá para a rua, falar para o cara, ó, a gente conseguiu uma vaga num hotel para você. Vamos lá, né? Porque você está exposto ao Covid, e fala, olha, eu só vou se for com o meu bichinho. E aí você vai falar o que para ele? Não, mas você tem que ir, você tem que... Você tem que ir mesmo sem o seu pet? Eu não falaria isso nunca, porque eu tenho 4 cachorros, eu não conseguiria dizer essa frase. O que a gente faz? Né? É óbvio que o ideal seria... no formulário para os hotéis consta essa pergunta justamente porque essa questão foi levantada, Thiago, aí a gente incluiu. É isso mesmo. Então, no Praxis tem um canil para os pets, mas e esses que vão ser acolhidos que a gente espera que seja acolhido em hostels, hotéis, enfim. Porque os moradores não querem deixar seus pets na rua, pois é. E com razão, né? Assim, a gente sabe que muitos deles o único vínculo que tem é com esses animais. E são esses animais que protegem eles, né? É o vínculo. Com quem que você tem vínculo? Ah, o vínculo é aqui, ó, com o Barbinha, meu cachorrinho de estimação. É ele que cuida de mim, eu que cuido dele.
E a gente sabe que muitas vezes eles deixam de comer para dar comida para os pets, né? Assim, eu não sei como é que vai ficar. Parece que a última informação que eu soube é que a Soninha e o Tuma já deram dinheiro para o projeto, tá? Já deram dinheiro das verbas deles para esse projeto. Mas o ideal seria que fosse votado e que tivesse uma verba muito maior. Obviamente que se tornasse uma ação aí, uma política, né? Para que o poder público assumisse isso e fizesse. Gente, vocês concordam comigo que é assim, ó, eu ligar para um hotel e pedir, olha, vocês podem disponibilizar camas, quartos, enfim, para a população em situação de rua? Qual que vocês acham a resposta mais provável que eu vou receber? Não, não posso. Vocês concordam que é muito diferente do poder público virar e falar assim, os hostels, hotéis e tal vão ser fechados e a gente vai ocupá-los com as pessoas que não têm. Pronto, é uma determinação. Acabou. Parece que na França eles fizeram isso, se não me engano, né? É muito diferente. Então, quer dizer, vamos lá, falando de terceiro setor, né? Neoliberalismo, oi alunos, lembram, né? Liberalismo, sociedade civil, terceiro setor, né? Vocês lembram? Enfim, como que, né? Como que eu, terceiro setor, mesmo que sejam 30 projetos, formado por, sei lá, vamos colocar umas 100 pessoas, vamos conseguir algo, né? Que, obviamente, o poder público tem muito mais poder e deveria, como responsabilidade daquilo que eu estava falando, né, fazer o bem para o povo, deveria fazer. É óbvio que eles têm muito mais poder para fazer isso do que a sociedade civil. E são os limites que a sociedade civil tem. Quando a gente fala de projeto social, que é uma coisa que eu discuto muito com o Lucas, lá do Projeto Lavanderia, enfim, do Instituto Ninho Social, é isso, a sociedade civil tem muitos limites, né? E essa sociedade civil fica muito possessa com o poder público, porque o poder público não faz. O que pode fazer, o que dá para fazer, eles não fazem. Então é óbvio que tem uma indignação, uma revolta, e aí a sociedade civil começa a querer fazer. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que é neoliberalismo, desse buraco deixado, enfim, pelo poder público, mas é disso que eu estou falando. Quem já assistiu minhas aulas sabe do que eu estou falando. O preconceito nem se fala, né? É o que o Thiago falou, ó, tem que ser política pública, exatamente, tem que ser política pública e uma coisa que nem, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu beber uma água. Eles estão instalando banheiros públicos no centro. Como é que chama? Pias, para as pessoas lavarem mão. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quanto que custa instalar um banheiro e uma pia? Por que isso não foi feito antes? Então, o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar é o seguinte, nesse projeto aí nosso, desses coletivos, a gente está lutando para que o que seja feito agora por conta do Covid se torne uma política pública e fique aí mesmo depois do Covid. É óbvio, se vai se tornar uma política pública, vai ficar aí depois do Covid. Mas enfim, só para explicitar, que não seja algo momentâneo, que não seja algo pro Covid, que seja algo aí que permaneça. Política pública. Política pública. Por que não tem banheiro público nas ruas para eles usarem? Todo mundo sabe que é muito difícil que um estabelecimento comercial deixe essas pessoas entrarem, aí pegando o gancho do que a Kelly está falando, por conta do preconceito. Ninguém deixa entrar e usar banheiro, não é? Então, assim, que se torne políticas públicas, que se efetive essas ações. Mas a gente precisa pressionar, justamente como o Thiago está falando, porque eles... Gente, está acabando o tempo aqui da live. Não sabia que eu tinha ficado tanto tempo falando. O que a gente faz? A gente encerra então ou a gente continua? 17, 16,
15, 14, 13.